Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Passaram bem essa semana? Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, meus irmãos. Recebam meu abraço, recebam meu carinho. Boa noite, pessoal da Dom Romano. Boa noite, Carla. Boa noite, Augusto. Parabéns, irmão, pelo filhote. Deus abençoe. Boa noite, Gisele. Boa noite, mainha, Andréia, Lê, Sônia. Boa noite, Íria. Tá curtindo o neto, querida? Boa noite, Thaís, Rita, Ana Meire. Boa noite, Noemi, Larissa. Boa noite, Aline. Boa noite, Melinda. Boa noite, doutora Carla. Um abraço, querida. Rogério, abraço, irmão. Boa noite, Aninha. Boa noite, Suzy. Que coisa boa. Bruna. Boa noite, Mar, Rosana, Vera. Boa noite, Laricinha. Um abraço, querida. Eita, estaremos juntos no congresso, hein, Larissa? Vai ser uma alegria, irmã. Pamela, Cibele, boa noite, irmã. Espero que você esteja bem. Boa noite, dona Alzira. Um beijo para você. Boa noite. Que coisa boa, pessoal. Como é que vocês passaram essa semana? Hoje é feriadão, achei que ia ter pouquinha gente, mas já tá entrando bastante gente. Que coisa boa que vocês não me abandonaram aqui hoje, hein? Eita, nós, que coisa boa. Boa noite, Dulce. Boa noite, Andréia. Obrigado por chamar os amigos. Aline, um abraço. Maria. Que coisa boa. Gabi, irmã. Elísia. Boa noite, Andréia. Ernestina e Paulo. Que coisa boa. Obrigado, viu, queridos? Obrigado pela parceria, pela companhia. É um feriado meio bobo, né? Eu não sei se é só aqui na minha cidade que é feriado. Bom, agora vocês me pegaram, porque eu nem fui ver que feriado que é. Mas eu sei que hoje é feriado. Não sei se é só no estado de São Paulo. Enfim, sei que é um feriado. Ô Mauro, como é que você tá, irmão? Você assistiu lá de Natal? Eita! Que coisa boa. Edith de Brasília. Tempo chuvoso? Por aqui não. Tá frio aí, né? Tem umas regiões do Brasil que tá frio. Aqui não, aqui parece que tá chegando frio. Tá um ventinho frio. É só aqui, né, que é feriado, tô vendo. Ah, meu Deus. Mas que coisa boa. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Isso aí, ó, a Cíntia salvou a minha reputação aqui, ó, é feriado da Revolução Constitucionalista. É de São Paulo, tá vendo? É isso aí. Eu nem lembro disso, porque acho que faz tanto tempo que eu tive aula de história. Ah, mas que coisa boa, gente. Ah, minha irmã também tá me salvando aí, ó. Oi, Érica. Ai, coisa boa. Gente, bora lá? Bora navegar? Nossa, eu tô tão empolgado com esse tema de hoje, porque, nossa, gente, assim, sabe que essa live é uma das lives mais importantes que a gente já fez no Barquinho? Porque, assim, falar do nosso anjo da guarda é falar de alguém que foi esquecido por nós. E assim, eu não sei vocês, com a frequência que vocês recorrem ao anjo da guarda de vocês, mas a gente vai ver hoje que é um espírito tão importante. Ele tem uma missão tão sublime para a gente lembrar tão pouco dele. Então, assim, hoje, qual que é o principal intuito da nossa live? É reconectar. Reconectar você, eu, ao nosso anjo guardião, né? Porque, gente, assim, nós temos que aproveitar, porque é um espírito, assim, elevadíssimo, que Deus designa para nos tutelar, para nos ajudar. Mas nós vamos falar bastante sobre ele hoje, né, com mais profundidade.
Obrigado pelas questões que vocês enviaram, viu, gente? Foi mais de 120 questões. Eu procurei ler todas elas e fazer um apanhado aqui das principais dúvidas. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. E antes da gente começar nossa live, quero enviar um beijo cheio de amor e de carinho ao anjinho da guarda que tá lá no céu, no plano espiritual, a dona Bida, né? Hoje a Monique foi até a casa dela, né? E muito gentilmente a filha dela, né? A Zenaide, junto com a Renata, pediram para que eu ficasse com essa santinha dela, né? E dona Bida, para mim, é o que chegou mais perto de um anjo da guarda da terra, né? Todo mundo sabe o amor e o carinho que eu tenho por ela. Então, de hoje em diante, essa santinha vai me acompanhar, vai nos acompanhar nas lives, porque sempre que eu olhar para ela, eu vou me lembrar da dona Bida, né? E da missão dela de humildade, de simplicidade, para que eu também nunca perca isso, né? E um dia, quem sabe, eu consiga aí ter uma obra parecida com a dela. Vai demorar, mas a gente vai junto. Então é isso, meus irmãos. Bora começar? Bora sintonizar? Buscou sua aguinha? Corre lá que dá tempo de buscar, pra gente poder sintonizar aqui, poder pedir, né, a espiritualidade amiga que possa colocar nessa aguinha aí todos os fluidos. Se você de repente não é espírita e não tem o hábito da água fluida, não tem problema, né? Também o momento aí de você se conectar com seu anjo guardião, Jesus, Deus, que de qualquer forma também vai derramar sobre você aí toda a luz e toda a paz nessa conexão. Mas vamos lá? Então, nesse instante, meus irmãos, a gente deixa esse mundo terreno, a gente silencia o nosso coração, os nossos pensamentos, para se conectar com Jesus, com essa voz guia, pedindo a Ele que adentre o nosso lar, que visite nesse exato instante a casa onde estamos, o nosso local de descanso, o nosso templo, né? Obrigado, Jesus, pela oportunidade de conectar uma vez mais com você. Hoje em especial, falando do nosso anjo da guarda, esse espírito amigo, esse espírito que aceitou essa missão sublime de nos ajudar, de nos tutelar, de zelar por nós, de soprar o norte quando o mar se agita demais. Então, nessa canção, eu gostaria que agora cada um na sua casa mentalizasse a figura do seu anjo da guarda. Não importa como você acha que ele é, o importante é você sentir a energia dele e que essa canção possa ser cantada e soprada ao seu ouvido por ele, que diz: acredite, está aqui. Fecha os olhos só pra ver como é lindo esse amor. Sua luz em nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja
seja livre, seja você. Sou teu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do seu lado eu vou estar. Sou teu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do teu lado eu vou estar. Sou teu anjo. Que assim seja, que assim seja. É, música linda. Essa música é do grupo Arte Nascente. Chama Sou Teu Anjo. É linda, né? E é atrás dessa conexão, meus irmãos, que a gente vai navegar nessa noite de hoje. Atrás dessa conexão com esse espírito negligenciado por nós tantas vezes, né? Que a gente se esquece, que a gente passa a vida. A gente recorre a tanta coisa. Recorre a médico, recorre à polícia, recorre à ajuda de ciclano, de fulano, de beltrano, de palpite daqui, palpite de lá. E às vezes a última coisa que a gente vai lembrar é do nosso anjo guardião, né? Então, antes da gente adentrar nesse tema, talvez você, né, ao ouvir essa palavra, anjo guardião, te venha à mente algo mais concreto. Talvez venha a você a figura da sua mãe. Talvez venha a você a figura da sua avó, do seu avôzinho, do seu pai, de um irmão, de alguém muito querido. Que todas as vezes que você dizia na infância, mãe, pai, vó, aquele anjo guardião corria para te socorrer, né? Mas nem todos tiveram a alegria de ter tido um ente querido assim, que figurasse como um anjo guardião. Ou talvez aquele que para você simbolizou um anjo guardião na sua vida, talvez hoje já tenha partido, né? Ou então você simplesmente cresceu, simplesmente mudou de casa, foi embora, constituiu família e seu anjo guardião, né? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu ente querido ficou distante. E aí? Como é que faz? Ficamos abandonados porque agora não temos mais esse anjo guardião por perto? E é claro que aqui eu estou falando desse anjo guardião que a gente denomina de anjo guardião, mas que na verdade tem um papel sutil de guardar-nos por um período breve, né? Leon Denis, que foi um espírito de uma magnitude muito grande, né? Dizem que se Kardec tivesse falhado na missão de escrever o Livro dos Espíritos, Leon Denis seria o primeiro substituto. Então, assim, era um espírito de muita grandeza. Ele diz o seguinte, abre aspas, longo será o período de desenvolvimento da alma em busca de desenvolver suas potências íntimas. Mas nessa obra será coadjuvada por um espírito preposto à sua guarda, que cuida dela, a inspira e a guia em todo o processo de peregrinação terrestre. Nesse exato trecho, Leon Denis apresenta muito prazer nosso anjo da guarda. Alguém que enquanto estivermos peregrinando aqui pela terra, estará sempre nos auxiliando. Será sempre o nosso braço direito, embora na grande maioria das vezes a gente nem sinta. Mas não é por isso que ele não deixa de existir e estar presente, né? Bom, como eu disse para vocês, hoje
nós vamos basear o nosso estudo nas perguntas de vocês, né? Foram mais de 120 perguntas e a gente fez um apanhado, um resumo para que não ficasse de fora e a gente conseguisse nessas 10, 12 que a gente vai falar, abranger todas as dúvidas, né? E a primeira pergunta que eu queria começar trazendo é com relação à escolha do anjo guardião, né? Como é que você acha que acontece essa escolha? Por que o meu anjo guardião escolheu ser o meu anjo guardião, Eduardo? E não ser o da Maria, não ser o do José? Como é que se dá essa escolha? Eles tiram no palitim? É por sorteio? Na verdade, em grande parte, tudo que eu vou trazer aqui hoje, eu não vou ficar citando fonte para não ficar cansativo, mas tudo praticamente está nas obras de André Luiz, está nas obras de Miramês, o Livro dos Espíritos Comentados, que é uma obra riquíssima, e está na codificação, tá bom? Bom, em grande parte, a escolha do nosso anjo guardião, o seu anjo te escolhe, atenção, por afinidade espiritual. Leia-se por amor, por amor. É alguém que em algum momento da sua existência, não necessariamente nessa existência, desenvolveu um grande vínculo por você. Seja por algo que você fez, seja porque você ajudou alguém, seja porque você teve num instante a simpatia daquele espírito. De tal forma que ele aceitou a missão, muitas vezes, como a gente vai ver em sucessivas reencarnações, de cuidar de você. De ser ali o seu melhor amigo, mesmo que às vezes você esqueça de lembrar dele como tal. Então, na grande maioria das vezes, esse processo de escolha se dá por afinidade espiritual. Mas também tem alguns casos que esse processo se dá por missão. Como assim por missão, Eduardo? Porque a gente vai ver que o espírito, o anjo da guarda, ele já é um espírito de muita elevação, né? A gente precisa estudar o Livro dos Espíritos, meus irmãos, para a gente entender um pouco mais profundo sobre esse assunto. Mas eu vou resumir de forma didática. Nós temos 3 classes de espíritos, né? 3 ordens de espírito, melhor dizendo. Nós temos a terceira ordem, que somos nós, né? Espíritos ainda imperfeitos, que tá lapidando ali, tá suando para tentar deixar a preguiça, deixar a maldade, se esforçar para estar aqui numa noite de terça-feira ouvindo o Eduardo falar, para ver se eu me torno um pouquinho melhor, né? Esses são os de terceira ordem. Nós temos espíritos de segunda ordem, que são espíritos já muito elevados. Eles espíritos que a preocupação maior deles é o trabalho no bem. Eles lutam pelo bem, pela paz, não descansam enquanto não tem paz. E aí estão os anjos guardiões, certo? E os de primeira ordem, Eduardo? O que vocês acham? Tem uma dica. Os de primeira ordem são os espíritos crísticos, né? Da magnitude de Jesus. Então, por que eu falo para vocês que em alguns casos é por missão? Porque já tem alguns espíritos de segunda ordem que eles têm a capacidade de olhar e de amar sem olhar a quem. Não tem preferência. Eles já são espíritos de tanta grandeza que eles não têm dificuldade em se vincular a ninguém em especial. Eles amam sem distinção. Sabe aquela história do amor incondicional? Alguns deles já o têm. Porque, olha, todo mundo aqui nesse planeta tem um anjo da guarda. E se você pensar na pessoa que cometeu o crime de maior atrocidade, um pedófilo, se você pensar num estuprador, se você pensar num assassino em série, ele também tem seu anjo da guarda, que com certeza é um espírito de muita grandeza. Ah, Eduardo, mas se é muita grandeza, então por que o anjo da guarda deixa ele fazer isso? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas quero dizer para vocês, ninguém aqui deixa de ter um anjo da guarda. E, pensando um pouco mais profundamente sobre isso, hoje eu refleti. Sabe que no fundo, Jesus também é um grande anjo da guarda. Só que ao invés de ser um anjo da guarda de alguém em especial, ele é de todo o planeta, né?
apenas a título de curiosidade, porque eu sei que muita gente aqui também é curioso com isso, mas Emmanuel nos traz no livro, acho que é no Missionários da Luz, eu acho que é, deixa eu achar aqui a fonte, espera aí só um minutinho, isso é importante citar. A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, de Chico, né? Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Ele traz que antes de ser criado o nosso planeta Terra, os espíritos do nível de Jesus, eles se reuniram no Sol. Foi tipo uma conferência de espíritos crísticos. E Jesus, na segunda reunião, foi escolhido para ser o governador do nosso planeta. E dizem, pasmem, olha só que informação, que o sistema solar, onde o Espírito de Jesus cresceu, desenvolveu, se tornou crístico, nem existe mais. O sistema solar nem existe mais. E aí eu fui dar uma pesquisada, sabe quanto tempo demora mais ou menos para um sistema solar nascer e se extinguir? Em torno de 15 bilhões de anos. 15 bilhões. Ou seja, Jesus, ele tem mais de 15 bilhões de anos. Mais do que isso. Essa reunião no nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então soma 15. Com 4,5 já dá quase 20 bilhões de anos. Então o Espírito de Jesus, ele tem mais de 20 bilhões de anos. Olha a grandeza desse ser que cuida do nosso planeta. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que as coisas estão se perdendo. Às vezes eu e você que está na fralda, em termos evolutivos, acha que, eu acho que Jesus, de repente, perdeu o fio da meada, ele se distraiu assistindo Netflix e ele se esqueceu de cuidar da gente. Não, meus irmãos. Um espírito dessa grandeza, ele não erra. Um espírito dessa grandeza não perde o controle nem por um segundo. Mas a gente vai entender que, assim como os anjos da guarda, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Por quê, Eduardo? Porque senão, qual é o mérito da nossa evolução? Não é verdade? Então, vamos para frente que tem muita coisa para a gente falar hoje. Sabe o que vocês perguntaram na segunda pergunta? Perguntaram se o nosso anjo da guarda é sempre o mesmo. É sempre o mesmo espírito? Então, eu até me surpreendi pesquisando sobre isso. Porque diz que sim, em regra. Em regra, sim, por diversas encarnações nós temos o mesmo anjo guardião. Até porque o tempo ele é diferente aqui na Terra e no plano espiritual. É muito diferente, né? Mas, Eduardo, o anjo da guarda, você falou que ele é um espírito de segunda ordem. Eles não precisam reencarnar? E se de repente o meu anjo da guarda precisar reencarnar? Eu fico sem anjo da guarda? Pois é. Se o nosso anjo da guarda precisar reencarnar, eles podem trocar de anjo da guarda. Só que olha como é que a espiritualidade é cuidadosa. Quando acontece essa troca de anjo guardião, nós somos apresentados ao nosso novo anjo da guarda no plano espiritual. Como assim, Eduardo? Eu não lembro disso. É em desdobramento. Muitos dos encontros com o nosso anjo guardião acontecem quando a gente dorme. Lembra? Quando a gente dorme, é só o corpo que descansa. O espírito sai, fica conectado, fica ligado. Nós já falamos sobre isso. E ele vai ao encontro daqueles com os quais se afiniza. E muitas das vezes a gente encontra o nosso anjo guardião. Então, quando vai acontecer essa troca, que é raro acontecer, porque em regra não acontece, nós somos apresentados ao nosso novo anjo da guarda. E o nosso antigo anjo da guarda, de vez em quando, nos visita para saber como estamos. Lembra que os que se amam se vinculam para sempre, meus irmãos. Essa é a regra de ouro. É a regra de ouro. Por isso que a doutrina espírita é tão consoladora. Porque assim, se você perdeu, entre aspas, alguém nessa terra, você perdeu por alguns minutos na eternidade. Segundos, eu diria.
Porque os que se amam se vinculam pela eternidade, quer queira, quer não queira. Isso é muito consolador, né? Então vamos continuar. Vocês perguntaram qual é a interferência do anjo quando temos um obsessor. Será que meu anjo da guarda tem uma espada, um escudo, alguma arma que quando chega um obsessor lhe dá uma porretada e espanta eles, né? Então, aqui a gente tem que ir lá na pergunta 107 do Livro dos Espíritos, né? Que vai falar dos espíritos de segunda ordem, que são os nossos anjos da guarda. Diz o seguinte, ó, presta atenção, abre aspas. Como espíritos, eles suscitam bons pensamentos, sopram bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos. Atenção! E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Calma que eu não acabei. Naqueles que não se comprazem em suportá-la. Como assim, Eduardo? Traduz para mim. Pois é. Aqui diz que os espíritos guardiões, os nossos anjos da guarda, eles neutralizam, dentre as muitas funções, eles neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Dos obsessores, que chamamos de obsessores, né? Essa palavra é muito pesada, mas enfim. Desde que eu não esteja me comprazendo com esse tipo de influência. Você pode dar um exemplo, Eduardo? Posso dar. Um exemplo real. É um dos exemplos mais fortes que eu já vi. Inclusive foi Divaldo Franco que contou ele. Diz Divaldo que havia uma jovem que havia reencarnado com um histórico de muitos abusos sexuais cometidos por esse espírito, por ela mesma, né? Por ela não, pelo espírito dela, né? Que o espírito não tem sexo. E aí nessa encarnação, como expiação, ela pediu para passar por um estupro. Então ela ia passar pelo estupro. Acontece que, durante a encarnação, esse espírito dessa jovem, ele se envolveu com o trabalho, com a caridade, com o amor, com a transformação, com a modificação. E um belo dia, aliás, uma bela noite, ela saía do seu templo e, de repente, ao passar por um beco, ela foi encurralada por 2 homens. E os homens foram lá e tiraram a roupa dela e iam estuprá-la. E no momento em que eles iam estuprá-la, a espiritualidade provocou um desarranjo gástrico nela e ela se vomitou inteirinha. E diante daquele nojo, daquele cheiro do vômito, os estupradores, os bandidos foram embora e não cometeram o ato. E aí o Divaldo conta esse caso chocante, que a gente fala, meu Deus, que coisa! Pois é, ele conta esse caso dando um exemplo claro da atuação do anjo guardião. Mas veja só, eles neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Ela estava envolvida com coisas boas. Ela estava na sintonia que permitia ao anjo da guarda estar ali do ladinho dela. Sabe aquela historinha? Ajuda-te e o céu te ajudará. Regra de ouro para o anjo da guarda. Nós temos que facilitar o trabalho dele. Então quer dizer, Eduardo, que meu anjo da guarda, se eu não me ajudar, ele se afasta de mim, ele me abandona, ele me deixa ali, entre aspas, me lascar? Pois é. Não é com uma intenção de te deixar se dar mal, mas nós vamos falar sobre isso também, né? Será que ele se afasta? Vamos para a nossa próxima questão. Essa, acho que foi a recordista, uma das recordistas. Vocês perguntaram se os nossos entes queridos podem se tornar os nossos anjos da guarda. Ou seja, Eduardo, eu tinha uma mãezinha que você não está entendendo. A minha avózinha, Eduardo, você não está entendendo. Aquilo era um anjo na terra. Eu tenho certeza que ela morreu e virou meu anjo. Isso pode acontecer? O que você acha? Pensa aí. Se fosse para você responder. Você acha que os nossos entes queridos podem se tornar nossos anjos da guarda?
Resposta? Pode, pode, mas é raro, é bem raro. Na verdade, o que acontece? Quando a gente pensa na proteção de um anjo da guarda, né, nessa missão, nesse grau de elevação que eles vão ter para conosco, a gente lembra o seguinte: proteger nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem ainda é um espírito em vias de crescimento, como nós somos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, na grande maioria das vezes, tem mais apego do que amor. Como assim, Eduardo? Você está falando que a minha avó, que era aquele espírito luminoso, tinha mais apego do que amor? Então, a chance de que isso fosse real infelizmente, né? Porque amar tem a ver com um grau de profundidade muito grande de querer bem. E às vezes, na nossa limitação, a gente não compreende ainda a sofisticação e a profundidade desse sentimento. Como assim? Então, por exemplo, eu imagino que a sua avó, o seu pai, alguém que você tem um apreço muito grande, que você fala assim, esse era um anjo encarnado. Quando partiu, eu imagino que era alguém que fazia de tudo por você. Alguém que não queria ver jamais você chorando. Alguém que se fosse preciso, tomava a injeção por você. E esse que é o problema. A gente querer, muitas vezes pela pequenez da nossa visão, passar ou impedir os nossos entes queridos de passarem as provações. Por isso que é difícil que um ente querido se torne um anjo guardião. Porque muitas das vezes, quando a gente estiver na iminência de sofrer um mal, eles iriam enlouquecer. Eles iriam interferir de uma forma que eles não podem. Não podem, porque tem situações, meus irmãos, que a gente precisa atravessar. Nós precisamos. É a ideia, por exemplo, eu tenho um filho, o Theo. É a ideia da injeção. Vou contar só para vocês, tá? Mas a primeira vez que o Theo foi tomar a injeção, eu que fui segurar ele. Gente, eu segurei ele e assim, o enfermeiro do lado, assim, eu chorava, mas eu chorava. Chorava sem fazer barulho, sabe? Escorria de bico, assim, ó. E ele olhava pra mim com aquele olhinho, assim, chorando, tipo assim, papai, por que você tá... Por que você tá permitindo que eles estão fazendo isso comigo? Mas, tipo assim, se eu pudesse, eu tinha tomado a injeção por ele. Mas eu não podia. Era a imunidade dele. Então, vocês estão entendendo? Por que é muito difícil um ente querido se tornar um anjo guardião? Não estou dizendo que não acontece. Pode acontecer. Inclusive, está lá no Livro dos Espíritos, que às vezes um ente querido se torna um anjo guardião e ele é assistido por outro. Entende? Tamanho cuidado que a espiritualidade tem do anjo da guarda não interferir no livre-arbítrio. Porque às vezes eles não querem ver a gente sofrer. Mas às vezes é o sofrimento e a lição. Às vezes a gente já teve a oportunidade de aprender pelo amor, mas a gente não aprendeu. Então precisa permitir queimar no fogo. É aquela história, filho, não põe a mão no fogo. Vai lá, filho, não põe a mão no fogo. Aí uma hora, vai lá, tá bom, põe a mão no fogo, você vai ver que vai queimar. Chorou, mas aprendeu. Então, um espírito, um anjo guardião, ele tem esse nível de grandeza para entender, né? Que às vezes é preciso permitir que se ponha a mão no fogo. A quinta pergunta é uma pergunta que mexeu muito comigo, né? Então, assim, eu quero trazer aqui uma pergunta que uma irmãzinha fez. Eu não vou expor o nome, né? Mas se ela estiver aí, eu quero que ela se sinta muito abraçada por todos nós que estamos aqui, né? Ela disse assim: Eduardo, o anjo da guarda está sempre comigo. Sabe por quê? Porque às vezes eu sinto a presença dele. E em outras vezes eu me sinto só. Aí ela conta assim, ó:
recentemente eu perdi o meu bebê. Eu sou tentante. E quando eu vi no ultrassom que o meu bebê estava sem vida, eu me senti muito sozinha, né? E eu assim, nossa, eu fiquei tão compadecido dessa irmã, né? Então, assim, em primeiro lugar, irmã, assim, eu quero que você receba o nosso abraço, nosso carinho, nosso amor, viu? Eu faço ideia do quanto deve estar sendo difícil para você, né? Mas, assim, respondendo primeiro a sua pergunta do anjo da guarda. Nosso anjo está sempre conosco, sempre conosco. Nós que nem sempre estamos com ele. Como assim? Pois é. Vamos dizer assim, que ele é um espírito tão educado que respeita a nossa vontade de afastá-lo, ainda que isso aconteça de forma involuntária. Como assim, Eduardo? Quem que vai querer afastar um anjo da guarda? Nós. Eu, você, pelas nossas atitudes. Pelo que a gente escolhe ver, pelo que a gente escolhe falar. Ou você acha que se eu escolher encher a cara num bar, meu anjo da guarda vai ficar lá como um babá? Me livrando de entrar em briga? Me livrando de provocar um acidente, tirar a vida de alguém? Anjo da guarda não é babá não, gente. Não vai assumir tuas broncas não, bonitão, bonitona. Não vai não. Ele vai, antes de você às vezes entrar nessa sintonia, te suscitar um pensamento. Você realmente acha que você quer ir nessa festa? Você se sente com autocontrole suficiente para beber ou para não beber? Depois que você já entrou nessa sintonia e já fez a besteira, seu anjo da guarda vai se afastar. Como assim, Eduardo? Onde você leu isso? Está lá no Livro dos Espíritos. Diz assim, abre bem os ouvidos. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Mas não abandona completamente e se faz sempre ouvir desde que é chamado. Então, quer dizer uma coisa. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis. Não vai beber, não vai se envolver, não vai mandar essa mensagem. Não vai deixar de estudar, não vai pedir demissão nesse momento, não vai trair, mas a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Quando eles ouvem a gente dizer assim, essa noite eu vou quebrar tudo, a vida é uma só mesmo. Não, aqui é só um caso, é só um lance. Não, mas o que tem a ver? Amanhã é um novo dia. Eu não falo mal de ninguém. O que tem uma noite de cachaça? Entende? A vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Você está declarando isso. Quer pôr a culpa no anjo da guarda? Você que está falando que quer encher a cara. Que tipo de espírito que fica perto de quem enche a cara? Não tem nada de punição aqui não, viu, gente? Isso aqui é lei de atração. Não tem nada de misticismo. A gente já sabe, já estudou isso. Espíritos viciados em sexo. Espíritos viciados em álcool. Quando desencarna, eles vão estar perto de quem se alimenta disso. E se eu declarei que eu queria ter uma noite assim, você acha que meu anjo da guarda vai ficar ali perdendo tempo? Não. Então, os nossos anjos, eles respeitam as nossas vontades. Então, Eduardo, quer dizer que se eu encher a cara ou for para uma noite de promiscuidade, saindo com um com o outro, ou me envolver em briga, ou intriga, ou em maledicência, meu espírito me abandona? Abandonar é uma palavra muito forte. Porque abandonar parece que é para sempre, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Os espíritos do nível de um anjo da guarda nunca abandonam seu tutelado. Nunca. Não existe... Vocês perguntaram assim, o anjo da guarda desiste de mim? Não existe essa palavra para esse nível de espírito. Ele não desiste.
Até porque ele sabe que o papel dele só é necessário pela nossa pequenez espiritual. Então assim, ó, é claro que ele fica entristecido. Ele vê a missão dele, entre aspas, falhando. Não por culpa dele, mas por negligente quem está ali não está dando ouvido. Mas se no momento de dificuldade, de dor, você pede auxílio, meu anjo da guarda, me perdoa. Eu sei que eu falhei, mas é um arrependimento sincero. É alguma coisa que brota lá do âmago do teu ser. Ele volta a se aproximar. Ele não é vingativo, ele não é rancoroso. Ele está ali para servir. Mas desde que você queira ser servido e faça jus a isso, né? Eu separei um trechinho que para mim é uma das designações mais lindas do Livro dos Espíritos, que é um trechinho escrito por Santo Agostinho. Olha que coisa incrível. Olha só, diz assim, ó, sobre essa questão do espírito se afastar, ó. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Agora, olha que bonito que fala aqui sobre o anjo da guarda, para você nunca mais esquecer. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar as ásperas montanhas do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra, não é uma ideia bem consoladora? Olha o que Santo Agostinho está nos falando. Você pensar que você tem um espírito desse trabalhando para você, de graça, destinado inteiramente para você. Esses seres estão aí por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco, nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, a solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Incrível, não é? Não é incrível, gente? Não é incrível a gente pensar que tem um tipo de espírito desse do nosso lado e a gente sequer lembra de pedir a proteção dele quando acorda? Então, acordemos, meus irmãos. Eu e você vamos recorrer mais a esse melhor amigo. Ô, meu anjo da guarda, você me perdoa, porque eu desconhecia o quanto você é um espírito amoroso e que se preocupa comigo. Você está evoluindo ao me tutelar. Você me escolheu. Olha que incrível, não é? Então, voltando aqui na questão da nossa irmã. Ela diz que se sentiu muito sozinha quando viu lá, né, no ultrassom que o filhinho estava falecido, estava sem vida, né? Então, minha irmã, assim, sobre a questão do anjo da guarda, eu espero que você tenha entendido que ele nunca nos abandona. E quanto à perda, entre aspas, do teu filho, eu quero te dizer que a gente nunca perde quando a gente amou, ainda que tenha sido por algumas semanas. Se houve amor, não houve perda, de nenhum dos dois lados, porque esse que é o objetivo de qualquer espírito, seja o que vive aqui um dia, seja o que vive aqui 100 anos, desenvolver o seu potencial de amor. E às vezes, nós já falamos sobre isso em outros assuntos, só puxando um gancho rapidinho, essas mortes prematuras acontecem porque muitas vezes são espíritos que necessitavam de um curto período de tempo de resgate, ou de um curto período de tempo de amor. E uma gota do nosso amor pode despertar o potencial de crescimento desse espírito. Então, nada é em vão. O seu filho deixou seu ventre, mas ele passou a habitar o seu coração. Então, ele continua aí,
viu? Ele só mudou de casa. Do seu ventre, não mais está, mas agora está no seu coração. Coloque um nome nesse filho, tá? Coloque um nome. Batize esse filho dentro de você. Porque quando a gente coloca um nome, a gente facilita um vínculo. E isso não só no processo espiritual é benéfico, mas também no processo psicológico. Para a elaboração do luto, é muito mais fácil quando a gente denomina. Escreva uma cartinha de gratidão pelo tempo que se esteve junto, de que ele deixou algo e levou algo em termos de amor, né? Cedo ou tarde, vocês vão se reencontrar do lado de fora, não mais no seu coração, mas do lado de fora, tá? Mas você falar assim, Eduardo, mas naquele momento em que eu vi o ultrassom, que meu filho estava morto, eu não senti meu anjo da guarda, porque eu chorei e ele não veio secar minhas lágrimas. Ó, nem sempre. Quem seca a lágrima é amigo. Às vezes, chorar junto é mais amigo do que quem seca as lágrimas. E às vezes o nosso anjo da guarda, ele estava te abraçando e chorando junto com você. Porque Jesus também chorava. Jesus também chorava com aqueles que sofriam. E nem por isso fez dele uma pessoa menor, um ser menor. Viu? Então, receba um abraço, o auxílio do seu anjo guardião, viu? Que você tenha a força de se reanimar, renovar e recomeçar, viu, querida? Vamos para a nossa sexta questão? Meus irmãos, às vezes nós vamos passar um pouquinho do tempo de hoje, mas eu espero que esteja sendo produtivo, tá? Uma pergunta polêmica. Foi difícil de encontrar uma resposta. Vocês me perguntaram assim, se o nosso anjo da guarda é o mentor espiritual. Se tem diferença do anjo guardião e do mentor espiritual. E assim, na obra de Kardec, não tem nenhuma referência a mentor. Não se usa essa palavra. A gente vai encontrar a palavra mentor, por exemplo, nas obras de André Luiz, né? E aí, toda vez que ele fala de mentor, ele fala de um espírito de muita grandeza que age cuidando de uma tarefa de um grupo. Mas, no meu entendimento, Eduardo que está falando agora, diante de tudo que eu já estudei, diante de tudo que eu já vi, para mim, anjo da guarda é uma coisa, mentor é outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Anjo da guarda é um espírito designado para nossa proteção. Mentor é um espírito designado para nossa orientação. E tudo que eu vi em termos de mentor está muito ligado à tarefa mediúnica. Então, por exemplo, Divaldo tem um mentor. Quem é? Joana de Ângeles. O Júlio, lá de Pratinha, tem um mentor. Quem é? Acho que é Gabriela, salvo engano. Chico tinha um mentor. Quem era? Emmanuel. A Mayra, nossa irmãzinha, conversei com ela isso hoje. Falei, Mayra, me socorre. Inácio Daniel, é seu mentor ou seu anjo da guarda? Ela falou assim, Eduardo, Inácio Daniel é meu mentor. Então não é seu anjo da guarda? Não, eu tenho outro anjo da guarda. Mas são coisas diferentes, são seres diferentes. Eu não sei quem é meu anjo da guarda. Mas o Inácio Daniel é meu mentor e ele me orienta no meu trabalho mediúnico. Então, por tudo que eu li, por tudo que eu estudei e pela ausência de algumas questões dentro da doutrina espírita, eu acredito que anjo da guarda é algo que todos temos e mentor é algo que algumas pessoas têm quando tem uma tarefa mediúnica específica. Entende? Dentro da minha concepção, certo? Não quero ser o senhor da razão, mas é o que eu estudei e é o que eu concluí diante de tudo que eu já colhi, tá bom? Vamos para a sétima questão? Eduardo, o nosso anjo da guarda pode influenciar os nossos pensamentos? Até que ponto eles podem nos influenciar? Ah, que pergunta maravilhosa. Eles podem sim nos influenciar. Na verdade, a sua influência vai até onde a gente permite ser influenciado. É claro, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio,
mas eles vão sempre buscar suscitar uma boa ideia. E aqui eu vou te dar uma receita para a sua vida. Para a sua vida. É um tesouro que eu vou te dar hoje, que um dia me ensinaram, eu vou te ensinar agora. Normalmente, os momentos que a gente mais encontra o nosso anjo da guarda é em desdobramento. Quando a gente dorme. Por quê? É um momento de silêncio. Aliás, era para ser, né? Ultimamente a gente está tão barulhento que nem dormindo a gente silencia mais. Porque a gente não prepara esse momento. A gente fica vendo o celular até tarde, não prepara o nosso sono, não faz uma prece. Mas, enfim, o que eu quero te dizer? Quando você tiver uma decisão muito importante para ser tomada, tiver numa encruzilhada da vida que todo mundo passa, você fala assim, e agora? O que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão muito importante. O que eu vou te sugerir? Prepara o seu sono. Antes de dormir, 1 hora antes, se desliga de tudo quanto é coisa tecnológica. Faça, se você quiser, uma boa leitura de um bom livro. Faça uma prece e peça para você se encontrar com o seu anjo guardião em desdobramento. Para que ele lhe intua, para que ele te ajude nessa situação. E eu tenho certeza absoluta que no que for permitido, ele vai suscitar uma solução, né? Mas é preciso que a gente faça por merecer esse encontro, esteja na sintonia desse encontro. Então, se prepare para ele, né? Porque isso é uma coisa assim que pode literalmente salvar uma encarnação de uma decisão errada, precipitada e equivocada, que a maioria das vezes a gente comete por impulso. Comete quando às vezes a gente está distante de Deus e distante do nosso anjo da guarda. Certo? 8ª pergunta. Como é que eu posso sentir a presença do meu anjo da guarda? Como é que eu sei quando ele está perto, Eduardo? Gente, vocês veem isso aqui? Tem terça que vocês veem. Sabe esse cara aqui mole, chorão, que vos fala? Eu não sou assim no dia a dia. Eu não sou uma pessoa que fica me emocionando, que fica... Isso daqui eu tenho certeza que é a presença do meu anjo da guarda. Todas as vezes onde eu vou falar de um assunto que é muito forte, que reverbera, uma coisa assim que eu faço com muito carinho, com muita verdade, com muito amor, eu sinto a presença do meu anjo da guarda. E vem essa emoção, vem essa inspiração. Por isso que o palestrante, seja ele espírita, seja um padre, seja um pastor, seja quem for, ele nunca deve ter um discurso engessado. É claro que todas as lives que eu faço para vocês, quando é uns assuntos mais elaborados, eu preparo, eu passo o dia preparando. Só que eu nunca engesso a live. Por quê? Porque muitas das vezes, nesse momento de conexão, ele vem e sopra no meu ouvido uma palavra que é a que você está precisando, que é a que eu estou precisando. Então, inspiração, emoção repentina, sabe aquela sensação de acolhimento? Nossa, mas não tem ninguém aqui perto, mas de repente eu senti abraçado. Sabe, uma ideia elevada? Falei, nossa, que boa ideia que eu tive. Será que foi sua? Sabe, um choro que alivia, como se a gente estivesse num colo. Sabe, um sorriso sem motivo? Pois é, tudo isso são indícios de que o nosso anjo da guarda está por perto. Lembra? Nosso anjo da guarda são os olhos de Deus. Eles estão sempre ali. Nós é que enfiamos numa vida tão barulhenta que às vezes não ouvimos mais. Meus irmãos, quero falar uma coisa. Cuidado com o celular. Cuidado com o celular. Isso eu falo por mim também. O celular, ele é um grande inimigo da conexão nossa com o nosso anjo da guarda. Que às vezes a gente se perde tanto nessas besteiras de celular que vicia a gente. E a gente fica por horas rolando aquela telinha lá, ó. E não dá espaço. Não dá espaço para ouvir. Não dá espaço para sentir. Tá por demais barulhento. Essa semana eu fui dormir, né? Descansar.
E aí, antes de dormir, eu não estava com muito sono, eu tinha descansado à tarde, acho que foi domingo. E aí eu falei assim, agora eu vou assistir alguma coisa para eu poder me preparar. E aí eu abri a Netflix, né, no celular, que a Monique já estava dormindo. Aí apareceu assim, né, aparece um cardápio assim, né? O que você vai querer assistir? Aí apareceu assim, né, tinha um filme de guerra, tinha um filme de um teor psicológico bem pesado, que era da faculdade, e tinha The Chosen, né? Que é aquela série que eu sempre indico para vocês sobre Jesus. E aí me deu uma vontade de clicar naquela série psicológica que eu estava assistindo, porque eu gosto desse assunto, é importante. Mas aí a hora que eu fui clicar, eu senti nitidamente uma voz vindo assim, ó. Que tipo de sono que você quer ter? Que tipo de encontro que você quer ter? Gente, eu parei, o dedo fez assim, ó. Aí eu fui lá e cliquei em The Chosen. E dormi muitíssimo bem. Tive um sono reparador, bons sonhos, né? Porque é algo que me elevou. É algo que me trouxe para muito mais perto do meu anjo da guarda. Então, percebam, se a gente não silencia, se a gente não se permite ouvir, a gente não vai sentir a presença do nosso anjo da guarda, gente. Ele não aperta o interfone. Ele não manda mensagem WhatsApp. A gente está acostumado com coisa muito barulhenta. E o anjo da guarda é sutil. Ele fala baixinho, né? 9ª pergunta, tá acabando. Como manter a conexão com o nosso anjo da guarda? Fácil. Como é que você mantém a conexão com as pessoas que você mais ama? Como é que você construiu uma amizade que você fala hoje que é o seu melhor amigo, que é a sua melhor amiga? Você desenvolveu intimidade. É sobre isso. Desenvolver intimidade. Santo Agostinho fala assim, ó, na posição de anjo da guarda. Ele fala assim, ó: não temais nos fatigar com as vossas perguntas. O que ele fala? Olha, nós estamos esperando pela sua fala. Eu, seu anjo da guarda, estou esperando pela sua pergunta. O que eu devo fazer, meu anjo da guarda? Estou com essa situação, estou com esse diagnóstico de um filho, estou com essa situação no emprego. Meu anjo da guarda, estou com essa situação com meu filho. O que você acha que eu posso fazer? Ô, meu anjo da guarda, me ajuda a dar uma solução para isso que está parecendo que não tem saída. Eles anseiam por isso. Eles estão aqui para isso. É isso que vai te proporcionar conexão com ele. Agora, se você se lembrar dele uma vez por mês, uma vez por ano, que conexão que vai ter? Entende? É preciso que haja proximidade. Então, no silêncio do mundo de cá, se ouve a voz do mundo de lá. E isso inclui a voz do nosso anjo da guarda. Guardem isso. 10ª pergunta, penúltima. Como podemos fazer algo para agradecer o que o nosso anjo da guarda faz por nós? Achei bonita essa pergunta, né? Porque ela fala sobre gratidão. Ele faz tanto por nós, como é que eu posso agradecer? Facilita o trabalho dele, né? Busca uma boa conexão. Lembra e mantém a conexão. Sabe que o nosso anjo da guarda fica muito feliz? Quando a gente também procura ser um pouquinho anjo da guarda de alguém na terra. Ele fica muito feliz. Quando a gente ajuda o trabalho dele e de outros anjos da guarda, sendo também um pouquinho anjo da guarda de alguém que está em sofrimento, de alguém que está em aflição. Entende? Isso talvez seja a forma que a gente tem de mais agradar o nosso anjo da guarda, ser um colaborador dele. E por fim, como que eu consigo entender melhor as intuições que meu anjo me passa, Eduardo? Porque eu não consigo perceber. Eduardo, assim, você falou de anjo da guarda, mas eu vou ser sincero, eu não sei se eu acredito. Porque assim, eu nunca senti nada. Eu nunca vi, nunca sonhei com ele. Talvez muita gente agora nesse momento esteja sentindo isso, né?
Então, não é que eu não quero acreditar, Eduardo, mas eu queria entender melhor as intuições que ele me passa. Pois é. Então eu vou te perguntar uma coisa. Você sente o ar que você respira? Se eu te pedir para inspirar, expirar, você consegue, certo? Você sente o ar? Você vê o ar? Não, Eduardo, eu não vejo, não sinto, tá. Mas, inspira. Põe a mão na frente da boca. Expira. Agora você sentiu o ar, não é? Eduardo, agora eu senti. Mas eu só senti porque eu parei para prestar atenção. Por isso que eu percebi. Bingo. Olha a sua resposta. Eu só senti porque eu parei para prestar atenção. É isso. Pare para prestar atenção no sopro do teu anjo guardião. Silencia ao menos uma vez no seu dia para ouvir esse sopro. Às vezes as pessoas falam assim: meditação é milagroso, que não sei o que tem é milagroso, que não sei o que tem mudou minha vida. Meditação, sabe o que é? É o tempo que você para ouvir seu anjo guardião. E às vezes ali, num silêncio interior, você ouve a voz dele, se conecta com ele. E eu não preciso ter um templo especial, eu não preciso acordar às 5 horas da manhã, nada disso. Eu preciso ter a predisposição de ouvir. Sabe onde que eu me conecto com o meu anjo da guarda? Eu, Eduardo, no meio da natureza. Quando eu estou lá, no meio do mato, só eu e ele, eu escuto, eu falo, eu sinto, eu compreendo, eu silencio a minha ansiedade, a minha ausência de fé e sinto-me protegido e tutelado. Então, eu queria encerrar com aquela frase que muita gente não entende, né? De Jesus, que diz assim: aquele a quem muito foi dado receberá mais ainda, mas aquele a quem pouco foi dado, o pouco que ele tem será tirado. Sabe o que significa isso? Significa que se você escolher viver o mundo de uma forma espiritualizada, se predispondo a ter tempo de ouvir a intuição divina, manifestada pela voz do teu anjo, num silêncio que te apacenta os pensamentos do mundo, que te silencia essas ansiedades irracionais que a gente tem, mais ainda vai te ser dado, porque você vai se tornar um homem no mundo, mas não vai ser do mundo. Agora, se você se negar a ouvir, se preocupando demais com o barulho das coisas materiais, se preocupando demais em demonstrar ser alguém, para que alguém te dê valor, fugindo da tua essência, você não vai ter tempo para ouvir essa voz. E o pouco que te tem vai ser tirado. Entende? E a escolha é: a que mundo que você quer pertencer? Qual a voz você realmente está disposto a ouvir? Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço do fundo do meu coração pela tua presença. E eu espero do fundo do meu coração que essa nossa live ela tenha aproximado você e seu anjo guardião. Se porventura você nunca teve essa intimidade, que se porventura você por um tempo esteve afastado, que você agora se permita o reencontro, se permita ser abraçado, ser cuidado, ser amado e passe a contar mais com esse anjo da guarda, viu? Eu quero encerrar a nossa noite de hoje com uma canção do seu anjo da guarda para você, que diz assim. Vou pedir para que você feche os olhos, tá? E você inicie agora
essa tarefa, essa bendita permissão para que haja uma conexão entre você e seu anjo. Que a minha voz seja a voz do teu anjo. Que você possa sentir o abraço dele, te cuidando e se reaproximando daqueles que porventura, por um tempo, estiveram distantes. Ele está aqui para te ajudar. Não temas, você não está sozinho nesse mar que ora as ondas se tornam demais tempestuosas. Você não está sozinho. Ele está contigo. Ouça ele te dizer: se você soubesse o quanto é imenso no meu peito o amor que tenho por você e que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso te dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode chegar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Muita luz, muita paz, que você permita essa aproximação e que você descubra a partir de hoje um novo, grande, melhor amigo. Fiquem com Deus.